Este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Davi Zaia, do PPS. É um prazer conversar com o senhor e prestar contas de mandato, deputado. Prazer é meu, Jorge, poder estar aqui mais uma vez por dentro da política e conversar com o pessoal que nos assiste aí. Deputado, vamos falar da questão do turismo e o estado de São Paulo, em artigo publicado recentemente no Portal da Casa, no Diário Oficial. O senhor fala do caráter estratégico desse setor, que mundo afora gera muito emprego e renda e que parece que aqui em São Paulo está no caminho certo? Eu acho que sim, acho que nós temos trabalhado aqui em São Paulo para garantir que essa atividade do turismo, que é uma atividade importantíssima, né, para gerar renda, para gerar empregos, né, para ajudar a desenvolver a economia. Nós estamos num mundo de profundas transformações, né? Hoje instala uma grande fábrica, que não é comum, né, mas a gente consegue instalar uma grande fábrica e nós vamos perguntar quantos empregos? Pouquíssimos empregos. Pouquíssimos. Altíssimo investimento e pouco emprego. Esses dias vi uma propaganda de carro, né, que aparecia o funcionário quase no finalzinho, o carro pronto para passar um paninho no carro. Que só robô. Né? Robô faz tudo, né, na montagem do carro. Sim. Então nós não vamos ter mais emprego, né, esse emprego que nós estamos acostumados. Nós vamos ter emprego na área da assistência, na área do atendimento, né, em atividade. E o turismo, então, é uma grande oportunidade de gerar empregos, porque precisa gente para atender, né, produzir questões que tenham a ver com o turismo. Então, acho que isso é fundamental para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem oportunidades, né, se a gente anda o interior todo, de ter turismo dos mais variados tipos, né? Nós temos das praias do litoral, nós temos cidades que têm apelo histórico, nós temos cidades que têm gastronomia, nós temos cidades que têm a própria sua área rural como uma oportunidade, né? Se a gente anda outros cantos do estado, nós temos rios, represas que permitem que se tenha as mais diversas atividades, além aqui da capital e de algumas outras cidades também que oferecem o turismo chamado de negócios. Perfeito. Deputado, sobre o artigo, o senhor cita as 70 cidades-estâncias. Já temos 70 estâncias e com a Lei 16.429, que criou os municípios de interesse turístico, serão mais 140 posições, 20 delas já preenchidas. Depois eu vou falar dessas cidades. Mas há, digamos, uma vocação para que algumas cidades recebam o título de município de interesse turístico e lá na frente briguem para que se tornem instâncias? É uma boa concorrência, se pode falar assim? Então, é uma boa concorrência e é uma forma de nós incentivarmos que os municípios deem atenção para isso. Nós tínhamos já, as instâncias já são uma legislação mais antiga no estado consolidada, de São Paulo. Né? Desde os anos 70. 80. Desde os anos 70. O que mostrava que lá já se tinha uma preocupação, né, mas ainda muito voltada com uma característica mais limitada. Então, eram as cidades que tinham, né, um diferencial muito grande, ou as cidades do litoral, né, ou instâncias aqui do interior do estado. Sim. E nós tínhamos uma demanda por mais cidades. Então, a Assembleia aprovou essa nova lei, a Lei dos Municípios de Interesse Turístico, que permite que mais 140 municípios sejam elevados a essa categoria e que elas possam, então, investir mais em turismo e depois, ao longo do tempo, criar uma categoria, vamos dizer, poderiam acessar a categoria de instância turística, né? E algumas poderiam descer, assim como é no futebol, né? Quem vai bem sobe. Quem premiado, vamos dizer assim. Quem não vai tão bem, cai. Mas, de qualquer forma, são municípios que, então, poderão receber também recursos do Fundo Estadual do Turismo, né, para desenvolver e realizar projetos que dinamizem o turismo nas suas cidades. Bom, o senhor cita no artigo também a questão de empregos. 1 milhão de empregos diretos, 2,5 milhões de empregos indiretos no estado, ou seja, já é um setor que é protagonista em termos de geração de emprego e renda. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Já é hoje um grande empregador a atividade do turismo no estado e eu acredito que com essa maior atividade dos municípios, né, nós vamos ampliar ainda mais essas oportunidades de emprego,
que é o grande desafio do mundo moderno. Né? Quer dizer, como é que nós vamos gerar, né, emprego para que as pessoas possam continuar tendo o que fazer dentro dessas mudanças que a gente tem. Então, eu acho que a Assembleia caminhou bem, né, e agora cabe aos municípios cumprir também a sua parte para poder receber esses recursos. Os 20 primeiros MITs, municípios de interesse turístico. Eu vou ler aqui para não ser injusto com nenhum deles, deputado. Agudos, Barretos, Brodowski, Buritama, Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Iacanga, Jundiaí, Martinópolis, Monte Alto, Pedreira, Piedade, Rifaina, Rubinéia, Sabino, Sales, Santa Isabel, Santo Antônio da Alegria, Tapiraí e Tatuí. Esses municípios já estão aptos a receber do orçamento cerca de R$550 mil por ano? Por ano. Né? Esses já têm condições de receber, né, a partir do orçamento de 2018. Sim. Né, já estão aptos a receber. Agora, como é a partição desse, digamos assim, porque são verbas carimbadas para o turismo, e aliás eu pergunto já provocando, parece que 500 mil pode não ser muito, digamos, para uma cidade como Santos, né? Para uma cidade grande, mas para uma cidade pequena, para Sabino, né? Para uma cidade como Santo Rubinéia, Santo Antônio da Alegria, faz muita diferença, né? Sales, né? Sales de um lado do Tietê, Sabino do outro lado. Sabino do outro lado. Isso. Faz toda a diferença, por exemplo, esse recurso carimbado para o turismo, para fomentar o turismo nessas cidades? E o que é importante é que esse é um recurso que chega a mais, né? O município continua recebendo o que ele já recebe tradicionalmente, do FPM, né? do ICMS do Estado, do IPVA da sua frota, né? Os tributos normais ele recebe. Então esse é um adicional, né? E aí justamente o município vai definir onde que vai aplicar isso. Né, qual o projeto que ele vai fazer e que tem a ver com melhorar a infraestrutura do turismo na cidade. Então pode ser tanto infraestrutura, como pode ser melhorar a qualificação das pessoas, como pode ser melhorar o investimento em diversas outras áreas que vão fazer com que o município possa, né, consolidar ou até ampliar, né, aquelas atividades que acabam atraindo os turistas para o município. Bom, a solenidade que aconteceu aqui nessa Casa de Leis, quando foram trazidos para cá os prefeitos, os gestores desses primeiros municípios, também despertou a atenção dos demais. A gente tem que lembrar que são 645 municípios no estado de São Paulo, há pelo menos mais 120 posições. Como é, de alguma maneira, atrair para cá os gestores, para que eles tragam planos de turismo, que eles precisam cumprir, né? Tem uma série de exigências, não é simplesmente falar, olha, eu tenho uma cachoeira aqui no meu município, eu vou me credenciar para ser um MIT. Não é bem assim, né, deputado? Não, ele tem que primeiro cumprir algumas questões específicas que estão na legislação. Sim. Então ele precisa ter o Conselho Municipal de Turismo funcionando. Sim. Né? Ele precisa mostrar que ele tem uma rede de atendimento, por exemplo, na saúde, que dê conta de atender bem a sua população e também, eventualmente, o turista que vá lá e que precise, né, que tenha uma boa infraestrutura. Então, o importante também é que o prefeito que está preocupado em fazer o seu município ser elevado à condição de município de interesse turístico, né, vai gerar uma melhoria, né, já na infraestrutura do município para a sua própria população. Sim. Né? Porque se ele não tiver uma boa infraestrutura para atender a sua população, ele não consegue ser município de interesse turístico. Né? Então, ganha a população local com esse esforço do município de cuidar melhor da infraestrutura e ganha depois, né, porque recebendo esse recurso e ganhando mais atividades, vindo mais turistas, aí ganha geração de emprego e ganha geração de renda. Então, acho que a legislação nesse sentido ajuda, né, o município a se organizar melhor e os deputados aqui têm dado entrada com os projetos, né? Nós temos uma corrida aqui agora de municípios, né, se habilitando, dizendo que preenche as condições e a partir daí eu tenho certeza que ainda esse ano nós devemos votar, né, mais alguns municípios, né, e talvez no início do ano que vem daí completar os 140 municípios de interesse turístico. Agora, deputado, mais do que a vontade do prefeito, do vice-prefeito, do vereador,
não é também uma cultura que deve ser fomentada com a população, a arte de bem receber? Porque muitas cidades pequenas, elas não têm uma sinalização eficiente, ela não tem um comércio que abra num domingo. Imagina o turista chega numa cidade e ele não encontra atrativos. Ele pode até procurar, mas não seria uma questão também de produzir dentro das cidades um cluster de turismo para que o turista fique na cidade, visite a cidade vizinha? Ou seja, é aquela velha história. A Pedra do Baú é de Campos do Jordão ou é de São Bento do Sapucaí? É das duas cidades. Ela está no limite. Na verdade, quem visita uma cidade pode muito bem visitar a outra. Eu estou falando isso provocando o deputado que também conhece bem o Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, está conhecendo cada vez melhor, né? Que agora, residindo lá em Taubaté, então a gente acaba conhecendo bem ali. Né? E esse é justamente o grande atrativo do turismo. Né? O município tem que pensar que na medida em que um município tem um potencial turístico, os que estão em torno também podem ganhar com isso. Sim. Né? Então, eu acho que, porque aí também poderíamos ter uma reclamação, por que só 140, por que não 240? Sim. Né? Primeiro porque tem limitação de recursos que você pode distribuir, então tem recursos limitados. Mas, por outro lado, na medida em que um município, né, tem um grande potencial turístico, os outros no entorno também vão ganhando. Né? Hoje todo mundo conhece mais Campos do Jordão. Né? Mais Santo Antônio do Pinhal, né? São Bento, Sapucaí, são municípios que ganham com isso, né? Porque as pessoas vão procurar, né? E ali no Vale do Paraíba, né? Eu tenho citado muitas vezes Cunha, né? Hoje é um município também, né? Que tem atividade turística, né? Aí você tem Aparecida, Guaratinguetá. Quer dizer, Aparecida já recebe milhões, milhões, né? E esse ano mais ainda. Em especial esse ano por conta dos 300 anos do encontro da imagem da padroeira. Mas eu digo assim, para se chegar a Campos do Jordão, você, por exemplo, pode ir pela Floriano Rodrigues Pinheiro, a SP 123, mas se pegar a SP 50, a Estrada Velha, vai passar por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Que, por sinal, a prefeita é presidente da Associação dos Municípios de Interesse Turístico. Como fazer o turismo? Monteiro Lobato, né, tem todo um turismo também. Pois é. Se você for pela Floriano, né, ao passar por Taubaté, você tem Quiririm, que é um distrito com a gastronomia ali dos italianos, né, belíssima. Então, tudo isso são... o potencial do Estado de São Paulo, né, é muito grande em função disso. Sim, né? sim. E hoje já o Estado todo com uma boa infraestrutura, né? Estradas, né? Podendo melhorar ainda mais, né? Estamos discutindo aí se a gente consegue melhorar ainda mais essa infraestrutura, principalmente na região metropolitana. Pois Com a possibilidade dos trens aí. É uma alternativa vou falar ainda por dentro da política sobre a questão dos trens, dos intercidades, a ligação da macrometrópole, mas ainda sobre a questão do turismo. Deputado, tem muito prefeito que ainda tem aquela ideia da indústria, qualquer indústria, por causa da agregação, do imposto que chega lá. E é uma ousadia apostar no turismo ainda? A pessoa tem lá uma beleza natural, uma fazenda que pode se tornar um hotel fazenda, ou uma culinária específica, localizada, pontual ali. Tudo isso pode ser explorado em termos de turismo e pode ser bem explorado, gerando emprego e renda locais? Eu acho que os prefeitos e as comunidades que estão olhando para o futuro vão apostar no turismo. Sim. Porque a indústria cada vez menos vai gerar empregos, né? E acho que em algum momento nós vamos ter uma tendência de também fazer uma mudança na forma de redistribuir os recursos. Sim. Né? Porque hoje é verdade, o recurso do ICMS, por exemplo, é muito distribuído em cima do valor agregado. Então, se você tem lá uma indústria, né, ou uma atividade econômica que gere muito valor agregado, ajuda o município. Sim. Mas é limitado o que você pode ter, né, e disputar essas grandes indústrias, né, de alto valor agregado. E o turismo não, o turismo pode ser disseminado, né? Eu vejo isso. Lá na minha cidade de Corderópolis, você tem lá a Fazenda Ibicaba, né, que hoje está preservada, né? Foi a primeira fazenda a trazer os imigrantes, né, para substituir a mão de obra escrava no interior. Era a fazenda do senador Vergueiro.
né? Então hoje está preservada lá todas as instalações. É uma fonte de visitas, né? Visitas de escolas, visita para conhecer o que era a realidade de uma fazenda da época, né? Ainda do Império, depois da República, né? Do tempo dos escravos, toda essa mudança, né? E tem já hoje os livros que contam a história da primeira imigração que chegou lá, né? Então tudo isso está registrado. Inclusive, a fazenda continua produtiva, ou parte das terras estão produzindo só que aberta coisas, a turistas agora. Mas a sede da fazenda tem um valor adicional, né, para o dono, que tem um aspecto do turismo. Então vem ganhando força, se pode falar, a questão de sítios e fazendas e o turismo rural. Turismo rural que a gente sabe que também foi bem explorado em Brotas, né, com todas aquelas paisagens, mas se aproveitou o máximo que se tinha daquelas fazendas que se tornaram hotéis, pousadas, né? É o que foi sendo repaginado, né? Criando um ambiente para bem receber os turistas, né? O turista, aliás, é bem recebido em qualquer parte do mundo, né? É verdade. E não seria diferente aqui em São Paulo, deputado. Agora, vamos falar um pouquinho mais do Vale do Paraíba? O senhor falou de Cunha, chamou a atenção. É um município gigantesco, a Serra do Mar ali, a Serra da Quebra-Cangalha, a rodovia dos Romeiros, é isso? Não, ali lá não é dos Romeiros, dos Tropeiros. Dos Tropeiros, exatamente. E o Caminho do Ouro, né? Exatamente. Porque ali Cunha, era por onde... É o caminho que vinha lá vinha das Minas Diamantina. E descia para Paraty. Exatamente, né? Paraty. Paraty, Rio de Janeiro, na verdade a Estrada Real. Sim, mas é que o ouro, a Estrada Real, porque o ouro descia para ir para Portugal. Né? Pouca gente conhece essa história toda. Verdade, né? É verdade. As pessoas o Vale do Paraíba tem uma história interessante por causa disso, porque nesse período da colonização e logo depois com o desenvolvimento de Minas, né? de Minas, do ouro, né? Tudo isso, né? Você tem realidades interessantes. E São Paulo, a própria cidade de São Paulo, ela vai passar a ser uma cidade que ganha importância muito depois. Sim. Né? Porque antes ela era afastada do litoral, quer dizer, na verdade era aldeamento indígena praticamente, né? Então ela ganha depois, né? E ali então o Vale do Paraíba tem essa história. E depois, quando a gente já tem o processo da introdução do café, né? Também ali, né? Começa pelo Vale do Paraíba. Começa pelo Vale do Paraíba. Então, Bananal... Aí o senhor já está falando do Vale Histórico, o fundo do vale, né? O Vale Histórico. Arapeí, Queluz, Bananal, Queluz, São José do Barreiro. São José do Barreiro, mas foram grandes municípios, né? Toda uma história, né? Ali muito importante, né? E lá também com vários casarões daquela época ainda preservados, né? E já também servindo como pontos de turismo, né? Restaurantes, fazendo a comida típica ali da região, né? Então são todas áreas muito tem um grande potencial. Deputado, o que falar também quando o senhor cita dos trens, que hoje é só trens de carga, praticamente não há mais trens de passageiros que não os subúrbios, né? É possível também fomentar o turismo? O trem turístico já está chegando a Mogi das Cruzes, da CPTM ainda, a Jundiaí, mas aí, na verdade, comuta os trilhos com os trens de passageiros de subúrbio. Mas é possível também colocar os trilhos, os trilhos que cortam esse estado de São Paulo, e muitos estão subutilizados, alguns até os prefeitos acham que a ferrovia que criou o município, né? A ferrovia anterior ao município, ela é um entrave ao crescimento, porque passa o trem de carga, fecha, cancela e para o trânsito, muitos querem fazer contornos ferroviários, mas é possível usar o leito ferroviário e trazer também o desenvolvimento, trens de passageiros e o turismo também é possível, deputado? O senhor vê isso? Eu acho que sim. Eu tenho acompanhado essa discussão, né? Ainda não é uma realidade que está para acontecer, né? Mas eu acho que eu tenho acompanhado essa discussão e acho que nós estamos caminhando, né, para poder ter no estado de São Paulo um modelo que devagar vá fazendo com que o trem ressurja como trem de passageiro, bem dito,
né, como um mecanismo importante de transporte das pessoas. Até porque nossas estradas saturadas, né? Todas saturadas. Qualquer feriado aí já se sabe que a saída das marginais, o acesso às estradas, às rodovias... Não, mas e as chegadas a São Paulo é todo dia. Também, né? Independente de feriado ou não, é né? verdade. É sempre uma verdade. coisa. Então, acho que acho que está a ideia que vai amadurecendo, né? Nós não vamos de um salto ter uma estrada de ferro, né, das mais modernas como o mundo já tem. Quando se falava lá na Copa e o trem-bala, o senhor imaginou isso? Um trem-bala mesmo que ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, os dois polos mais povoados, né, mais densamente povoados aqui do Centro-Sul e também mais ricos, ou seja, que comportariam linhas regulares, aí, ou um trem regularmente, né? Então, mas aí parou por quê? Porque precisa de um investimento muito grande, né? E na época Brasil, se falava em 33 bilhões. Bilhões. O Brasil não tem isso hoje. Sim. Então, acho que o nosso caminho é ir aproveitando. Porque quando a gente olha o mundo, parece que o mundo construiu um trem-bala de um dia para outro. Os países que têm hoje o trem, eles não deixaram de investir no trem ao longo do tempo. Sim. Então, eles foram devagar modernizando. Eles não fizeram aquela estrutura que eles têm hoje, salto, tudo né? de uma vez. Então, acho que nós devemos fazer a mesma coisa, né? Por isso que, dentro da ideia que começou a surgir do trem intercidades e que ligaria aqui as regiões metropolitanas, Sim. né? Saindo lá de Americana, vindo até São Paulo, depois chegando até Santos, aí tem uma discussão de levar até Limeira, eu participei de uma audiência lá também, Sim. o Vale do Paraíba até Pinda. Né? Aí fazendo uma outra conexão de outras regiões metropolitanas, Sorocaba, São Paulo, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Sim. Então, primeiro que aí nós já temos o leito das ferrovias. Ou seja, o mais né? caro seria desapropriação. Desapropriação. Não havendo desapropriação, porque se aproveita o mesmo leito ou a faixa de domínio. Não estou tirando o trem de carga. Faixa de domínio. Né? Mas, em alguns casos, a própria linha do trem de carga. Porque também não é um volume de carga que passa um trem a cada 1 hora. Não, é Tem verdade. períodos que ficam quase o dia todo sem passar nenhum trem. Né? Claro. Então, há possibilidade. E acho que a ideia que começa a amadurecer é essa. É por isso que até estava se estudando uma primeira prioridade, o trem que vai no trecho Campinas-Americana. Sim. Porque aí você já tem o trem da CPTM que vai até Jundiaí, né, faz uma extensão dele, você já tem alguma demanda. Sim, sim. Né, porque nós temos que acostumar. Não é por falta de passageiro, diga-se passagem. Sim, né? então, mas nós... Temos a tecnologia, temos trens, aliás, não é um trem de alta velocidade, para rodar 300 km por hora. Sim. Mas um trem a 120, a 150 já estaria ótimo, excelente para a nossa realidade. Um trem hoje é 120 e a pessoa podendo chegar no centro de São Paulo, sem ter que passar pelas marginais, né, que é para quem vem de carro e de ônibus, é o grande gargalo, o grande obstáculo. Você nunca sabe quanto tempo você vai levar, se você vai levar 40 minutos ou 1h40, né, poder chegar no centro de São Paulo, descer numa estação e ter a ligação com as linhas de metrô, com as linhas da CPTM aqui local, né, é uma... E mesmo entre as cidades. Muita gente vai de Jundiaí para Campinas, de Campinas para Jundiaí, né, de Campinas para Americana. Sim. Esse aí, quer dizer, pode-se ter vários modelos, né, e acho que esse é o caminho. Explorar determinados segmentos, porque não é por falta de passageiro. Agora, deputado, até para encerrar nossa conversa, nosso tempo está se esgotando, não havia recurso para um projeto ousado como o Trem-Bala, 33 bilhões, lá em 2014. Mas há recurso, por exemplo, do governo do Estado, a gente que aprova nesta Casa de Leis o orçamento do Estado, tem recurso carimbado para uma obra como essa ou é necessário chamar um parceiro privado para isso? Nós precisamos do parceiro privado e o governo precisa botar algum dinheiro. Então é por isso que nós temos que começar a fazer por partes. Mas acho que o importante é começar. A hora que fizer o primeiro, depois cria condições de fazer o segundo, o terceiro e ir ampliando. Então acho que nós temos que começar a fazer logo, pelo menos mais um pedaço, mais um trecho desses. É um tempo que vai se construindo, né? Se aproveita o segmento que já existe e vai se ampliando, né? Quando se falou, por exemplo, em Americana, já se fala também em levar mais adiante, até Limeira, quem sabe até Corderópolis, por que não, né, deputado? É o que todos querem, não é? Tá bom, voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no Por Dentro da Política, deputado. Muito obrigado, foi um prazer meu também.
Eu conversei com o deputado Davi Zaia, do PPS. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.